já se desviou? Ou nesse momento, agora que você está vendo esse vídeo, você, nesse momento, está fora da presença de Deus? E se eu te contar que estar fora da presença de Deus é muito mais sério do que apenas esse título de desviado. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Para quem tá chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Laísa Minelli e no vídeo de hoje, você pertence a Deus ou a Satanás? E como você é chamado no mundo espiritual? Sim, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e tenho certeza que esse vídeo vai ser um boom aí na sua cabeça. Aos pouquinhos a gente vai conversando sobre esse tema durante o vídeo, mas é claro, chega de enrolação, roda a vinheta, porque depois da vinheta tem muito mais vídeos pra vocês. Hoje o tema desse vídeo vai ser bem rápido e bem breve, tá? Mas vai ser um vídeo em que o conteúdo e o tema de hoje pode ou te assustar ou tirar a venda dos seus olhos. No tema então do vídeo de hoje, você vai descobrir se você pertence a Deus ou se você pertence a Satanás. Mais do que isso, tá? Você vai descobrir como você é chamado no mundo espiritual ali, quando você está dentro ali da presença de Deus ou quando você está fora da presença de Deus, tá? Então, se você já tá curioso sobre o tema do vídeo de hoje, você já sabe, tem que se inscrever aqui, senão você não vai receber esse conteúdo. Não sei por que os youtubers falam isso não, mas tá tudo certo, a gente só fala mesmo, porque os conteúdos já vão estar aqui. Se vocês estão nesse vídeo, já... Enfim, gente... Já se inscreve, não vou ser hipócrita e falar que vocês não vão receber, não vão conseguir ter esse conteúdo do vídeo de hoje se vocês não se inscreverem, não, porque isso seria muita hipocrisia e muita mentira, porque vocês têm acesso a esse conteúdo, senão vocês não estariam aqui para ver esse conteúdo. Mas enfim, se você tá curioso para saber qual é o tema do vídeo de hoje, como assim, Laísa, como assim meu nome muda quando eu tô na presença de Deus e quando eu não tô na presença de Deus? Exatamente, hoje você vai descobrir isso. Então se inscreve, curte, comenta, compartilha, manda pra todo mundo, tá? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação, porque tá vindo inúmeros conteúdos incríveis pra vocês, gente, sério. Tá tendo conteúdo surreal e o ano que vem vai ter conteúdos mais incríveis ainda, tá? Com novas séries pra vocês aqui no canal, novos estudos incríveis. E sério, eu preciso que vocês estejam junto comigo nessa para que eu continue aí trazendo conteúdos incríveis pra vocês, com muita base bíblica, muita base aí de experiências reais, tá? E muita veracidade para vocês. Então, já aproveita, já vem fazer parte aqui dessa família, me acompanhar por todas as outras plataformas, porque lá também tem muitos conteúdos. E claro, tem os stories também, que vocês me veem ali ao vivo, trazendo conteúdos ao vivo ali pra vocês. Muitas vezes é na inspiração ali de Deus mesmo, o Espírito Santo pede pra eu falar e eu vou lá e falo com vocês, converso com vocês sobre vários temas. Lá no Instagram, inclusive, tem uma playlist, na verdade uma playlist não, tem várias playlists. Quem me conhece há um tempo aqui sabe que eu amo de paixão playlists e guias lá no Instagram, tá liberado, então eu aproveito essas guias também, que eu acabo compartilhando com vocês essas guias de conteúdos incríveis ali pra vocês, de carrossel, enfim, gente, vai me acompanhar por todos os lugares. E agora sim, vamos para o conteúdo do vídeo de hoje. Bom, meus amores, vamos começar, tá? Eu falei pra vocês duas coisas que vocês vão aprender aqui nesse vídeo. Primeiro, é saber se vocês pertencem a Deus ou pertencem a Satanás. E a segunda coisa é como vocês são chamados. Bom, eu vou me aprofundar um pouco mais na segunda pergunta, porque a primeira, eu acho que as pessoas, eu acho que vocês, nós já sabemos a resposta, já sabemos quando realmente estamos no mundo e quando realmente não estamos no mundo. Por que mundo, Laísa? Por que você fala mundo? Porque quando a gente pertence a Deus, a gente não pertence ao mundo. Quando a gente pertence ao mundo, a gente não pertence a Deus. É aquele famoso versículo, né, onde fala que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Eu sei que é complicado isso,
Mas assim, eu falo que nem todos os cristãos, aliás, acho que nenhum cristão é 100% santo, nenhum cristão é 100% pertencente 100% a Deus, que é 100% puro, santo, sei lá mesmo o que. Nós erramos, nós somos seres humanos. Mas o fato de você tentar todos os dias estar na presença de Deus e você sabe que aquilo tá errado e você não faz por amor a Deus, você se sacrifica, literalmente, né? A gente falou sobre amabilidade no vídeo anterior. Então, quando você se sacrifica por amor a Deus, você já está tentando e já pertence a Deus. Eu sei que quando vocês olham pra mim, pra vários influenciadores, vocês falam, nossa, mas eles são santos, eles são puros, eles sempre fazem coisas ali que só pertencem a Deus, que só eles não sentem eles não sentem desejo na carne. E, gente, nós somos seres humanos assim como você. Eu sou um ser humano assim como você. Todos os dias eu passo por lutas. Eu gosto de trazer experiências palpáveis para vocês. Então, todos os dias eu passo por lutas muito pesadas. Muito pesadas. E lutas em que a carne quer ceder. E eu não tô falando em questão amorosa. Não tô falando em relacionamento amoroso por outra pessoa, algo nesse sentido. Porque quando a gente pensa, nossa, lutas pesadas, é nessa área. Tem a ver com essa área, mas não é necessariamente, tipo, desejo daquilo por outra pessoa, tá? Só pra vocês entenderem, não é nesse nível. Mas tem a ver com essa área amorosa. Mas são lutas que a gente passa diariamente, são sacrifícios que a gente tem que fazer, que é a luta da carne contra o espírito. Isso são lutas que a gente vai passar todos os dias. Muitas vezes a nossa carne vai falar mais alto do que o nosso espírito, do que a gente. Mas o que está dentro da gente tem que ser maior do que a carne. Então é por isso que a gente fala que a luta é do espírito contra a carne, é do espírito de Deus contra a carne. Porque pela nossa própria força, a gente não dá conta a gente não dá conta de vencer a carne, é muito difícil. Então, assim, só o fato de você tentar todos os dias e se sacrificar todos os dias. Laísa, como que eu faço isso? Tipo, me dá uma forma palpável. Por exemplo, vamos supor que você tá num momento em que você tá prestes a pecar. Vamos supor que você sabe que se você se render ali, se você permitir ser dominado pela carne, você vai pecar em determinada coisa. E o que eu tô falando não é só questão física não, tá? Pensamento também, gestos também, fala, tudo inclui nessa questão. Então vamos falar de uma coisa palpável ao mesmo tempo não. Vamos supor que você está pensando em algo que você sabe que vai contra a palavra de Deus, você sabe que vai ferir o coração de Deus. E é algo que a sua carne quer muito, então você tá tendo que lutar ali contra a carne. Só que quando você decide, não, eu não vou fazer isso por amor a Deus, Deus vence a carne por você, porque ele sabe que você não quer. Só que o que é diferente aí das pessoas que são do mundo? Quando essa carne vem, eu tô falando de pessoas do mundo, mas que pessoas que falam pra vocês que são super, hiper, mega cristãos, tá? Mas eles acabam aceitando coisas do mundo assim, vocês sabem que existem pessoas assim, né? Não tô falando que eu sou santa ou que as pessoas que são influenciadores cristãos são santos, mas existem pessoas que, sim, não têm conteúdos na internet que são diretamente cristãos, mas que são mais cristãos do que muitas pessoas que se dizem cristãos, de fato, mas que trazem conteúdos, trazem exemplos, influencia vocês para coisas, assim, muito pesadas e muito ruins. Então, essas pessoas, o que acontece com elas quando elas não pertencem de fato a Deus? Elas se rendem a isso. Então, uma coisa que é muito comum, que falou ultimamente também, né? Fala muito sobre essa questão do Halloween e tudo mais. Eu confesso que, assim, eu nunca comemorei Halloween, não era... Tem as festividades que muita gente gosta, eu nunca gostei. Mas eu nunca fui de refletir sobre o Halloween. Só que, como eu virei influenciadora cristã, então muitas coisas eu comecei a pesquisar e a procurar, a estudar, a trazer exemplos para vocês, porque eu queria ser um exemplo para vocês. Então muitas coisas que antes eu não pesquisava, porque para mim não fazia diferença, para mim eu não pesquisava, não fazia sentido para mim.
não fazia diferença pra mim eu pesquisar ou não pesquisar, eu comecei a pesquisar por ser influenciadora cristã. É por isso que eu falo que eu amo demais esse trabalho, porque me faz querer estar mais perto de Deus e me faz querer estudar mais a palavra de Deus. Então, essa questão do Halloween, por que que cristão não pode comemorar o Halloween? Eu fui procurar por isso nesse último Halloween, porque eu não comemoro, mas muita gente estava falando sobre isso, então eu fui atrás. Por quê? O Halloween, gente, é literalmente festa de bruxas. É uma coisa assim. Você comemora ali coisas de bruxas, você se fantasia de coisas pesadas, né? Tipo, lobisomens, serra elétrica, Chucky, sei lá mesmo o que. Enfim, essas coisas aí dos filmes de terror que eu não assisto, então eu não tenho muita propriedade pra falar sobre essas... Como é que chama? Essas fantasias que vocês usam. Eu não gosto de filme de terror, então se me perguntar alguma coisa ali sobre filme de terror, eu não vou saber te responder. Real, gente. O meu mundo é tipo Mundo Encantado, Disney, essas coisas. Os meus amigos até ficam tipo assim, Liza, sério que você gosta disso? Sim. Eu ainda estou nessa fase infantil. Mas quando você se veste daquilo e vocês concordam comigo que se você se fantasiar de assombração, de fantasma, disso, daquilo, vocês concordam comigo que não é algo que vai agradar o coração de Deus. Você não está comemorando a vinda de Deus, você não está comemorando Deus, você está literalmente fazendo uma festa para Satanás. É literalmente isso. Tanto é que, inclusive, vou deixar aqui nos cards para vocês um vídeo da Camila Loures, que ela falou sobre isso, sobre uma experiência que ela teve recentemente no Halloween, que ela estava dando uma entrevista ali pro Dave Leonardo, em que ela fala ali sobre a experiência pesada, porque a Camila, quem acompanha, eu acompanho muito a Camila, eu gosto muito dos conteúdos dela, porque ela é muito família. Então, ela ama, sempre comemorou muito o Halloween, ela sempre amou, pra ela era tipo assim, uma das festividades que ela mais amava de celebrar mesmo, montava a casa dela de Halloween e tudo mais. E aí ela conta uma experiência que ela teve recentemente nesse Halloween, em que ela comemorou e tudo mais, só que ela teve uma experiência muito pesada, em que ela tava ali no quarto dela, depois que já tinha comemorado e tal, e ela tava sentindo uma energia muito pesada. E por que disso? Vão lá ver o vídeo para vocês verem essa experiência que ela conta exatamente o que aconteceu. Mas por que a gente sente essa presença? Porque literalmente quando você comemora o Halloween, você está chamando demônios e Satanás para entrar dentro da sua casa, porque literalmente ele é seu convidado de honra. Assim como no Natal, Jesus é o nosso convidado de honra, que a gente honra a vida dele, que a gente comemora a vida dele. O Halloween é a mesma coisa. Então, por que eu tô usando esses exemplos? Para vocês verem de forma clara a diferença se você pertence a Deus ou se você pertence a Satanás. Então, o que você fala, o que você pensa, o que você faz, diz muito para saber se você pertence a Deus ou se você pertence ao mundo. Para concluir, para fechar essa parte de quem você pertence, eu trouxe para vocês uma palavra, eu sempre com a minha Bíblia na mão, eu amo, que tá em 1 João 2,15, tá? Eu vou ler para vocês alguns versículos, mas vai estar passando aqui para vocês também esses versículos que eu vou estar lendo para vocês, ok? Ou pelo menos eu vou tentar. Enfim, 1 João 2,15 fala o seguinte: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, que foi o que a gente conversou anteriormente, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, ou seja, quem é orgulhoso, quem é ambicioso de uma forma negativa, também não pertence ali ao Pai, sim pertence ao mundo, porque meio que tá dando ali permissão para a carne atuar e meio que está ali dando voz à carne, né? É o que eu falei, o que você fala, o que você pensa, o que você sente, o que você age, tudo isso influencia para saber se você pertence a Deus ou pertence ao mundo. Continuando, tudo isso que eu acabei de falar não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bom, meus amores, eu acho que ficou um pouco mais claro para vocês. Eu até falei mais do que eu tinha programado aqui para falar. Citei versículos bíblicos, né? Dei exemplos para vocês.
Para saber, né, para vocês conseguirem identificar se vocês pertencem a Deus ou pertencem ali ao mundo, a Satanás. Eu não quis me aprofundar tanto, até achei que eu falei muito, porque eu não queria me aprofundar tanto nisso, porque eu acho que é uma coisa muito clara, né? Às vezes a gente fica tentando buscar ali influenciadores para eles virarem para você e falar, não, você pertence a Deus, continua fazendo o que você tá fazendo. A gente meio que quer justificar os nossos atos e quer que alguém justifique esses atos para nós, mas no fundo a gente sabe se a gente está pertencendo a Deus, se a gente está fazendo exatamente o que Deus faria, o que Jesus faria no nosso lugar, o que agradaria o coração dele quando a gente sabe que aquilo não agrada o coração de Deus. O foco desse vídeo, que foi o motivo aí de eu ter criado esse vídeo, foi porque eu vi em um teatro barra filme. Eu não vou ficar dando muitos detalhes desse teatro, porque vai ser pro próximo vídeo aqui do canal, que eu resolvi trazer ele para encerrar aí o nosso ano, então não vou dar muito spoiler, mas eu vi esse tema nesse filme barra teatro, enfim, nesse filme. Vou falar filme pra você, porque pra mim isso é um filme, eu vou explicar no próximo vídeo, mas eu vi, gente, os mosquitos passando. Meu Deus, passou exatamente aqui no vídeo, não sei se vocês viram. Mas enfim, nesse filme fala muito sobre isso, né? Como a gente é conhecido no mundo espiritual quando a gente pertence a Deus e quando a gente não pertence a Deus. E eu achei muito interessante em trazer isso pra vocês, então eu resolvi trazer isso aí pra vocês verem que realmente a gente usa muito esse termo, né? Ah, você é cristão, então você serve a Deus e tudo mais, mas se você não pertence a Deus, você é chamado como desviado, né? E foi até a pergunta que eu fiz aí no início do vídeo sobre essa questão de ser desviado ou não. Mas a gente vai perceber, vocês vão perceber aqui durante o vídeo, que esse termo desviado, ele é muito simples pra gente. Então, enfim, vamos começar então. Quando você está na presença de Deus, o que acontece, tá? Minha Bíblia tá aqui. Eu vou ler pra vocês primeiro o versículo e depois eu vou explicar. E aí a gente vai pra quem não pertence a Deus, o versículo e explicar ali esse versículo pra vocês. Bom, vamos lá. O versículo para quando você está na presença de Deus, eu resolvi separar esse versículo para ficar mais claro para vocês entenderem do que eu tô falando. 1 Coríntios 6:19, tá? Fala o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Bom, esse é o versículo, mas o que eu quero trazer com esse versículo? Quando você está na presença de Deus e quando você pertence a Deus, você é templo do Espírito Santo. A Bíblia fala isso e foi o que eu falei aqui pra vocês, né? Santuário do Espírito Santo, que é a mesma coisa de templo do Espírito Santo. Então você é casa e morada de Deus, porque templo é onde Deus ali habita, né? Que é a igreja ali e tudo mais, é a casa de Deus. Então Deus, ele te chama de templo do Espírito Santo se você pertence a ele, se você age conforme ali a palavra de Deus. Então, se você pertence a Deus, você é templo do Espírito Santo e assim você é conhecido no mundo espiritual. Você é conhecido como casa de Deus. Porém, quando você está longe da presença de Deus, quando você não realmente pertence a Deus ali, quando você pertence a Satanás, tá? Quando você está nessa fase, né, que hoje em dia a gente chama de desviado, que é um termo muito bonitinho, inclusive, como eu falei anteriormente pra vocês, eu trouxe um versículo, vou ler o versículo primeiro e depois eu contextualizo pra vocês igual eu fiz anteriormente, tá? O versículo que eu trouxe pra vocês é Mateus 12, do 43 ao 45. Presta muita atenção no que eu vou ler pra vocês aqui agora. Mateus 12, 43 a 45. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali.
e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Gente, vamos lá, Lais, o que isso quer dizer? Do que você está falando? Vamos tentar ser mais claro e presta muito atenção nisso. Quando você pertence a Deus, igual eu falei anteriormente, você é templo do Espírito Santo, ou seja, você é casa de Deus. Porém, quando você está longe da presença de Deus, quando você se desvia, você passa a ser, não mais desviado, tá? Porque essa é uma palavrinha muito pequenininha, muito tranquila hoje em dia, que a gente usa para ficar mais fácil, mais resumido ali. Mas você passa a ser a casa de demônios. Exatamente isso que você ouviu. O que esse texto quer dizer pra gente? Vamos supor, dar exemplo de mim. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, pertenço a Deus, sou influencer cristã, tô aqui junto com vocês e tudo mais. A partir do momento em que eu não sigo mais a palavra de Deus, eu me desvio, começo a escutar coisas que não era para escutar, começo a fazer coisas que não era para eu fazer, eu começo a dar voz à carne, o que acontece? O Espírito de Deus sai de mim e aquela casa começa a ficar vazia, aquela casa se torna vazia. O que acontece? Os demônios, vamos dizer assim, eles meio que andam aí, né, que é o mundo espiritual, e se eles veem que existe uma casa vazia, eles vão e entram ali. Porém, se eu volto ali à presença de Deus, né, eu voltei ali à presença de Deus, voltei a ouvir a Deus, voltei a ser templo do Espírito Santo, então esse demônio sai de dentro de mim. Eu deixo de ser casa ali de demônios. Porém, se eu me desviar de novo, aquela casa fica vazia e aquele demônio volta com mais 7 demônios para invadir essa casa vazia. Vocês têm noção do que isso significa? Quando você está fora da presença de Deus, você é casa de demônios. E você, a palavra de Deus tá aqui, tá escrito aqui para vocês, eu não tô mentindo. Fala que o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Se você faz parte dessa geração que é perversa, que é ruim, que vai contra a palavra de Deus, que realmente age contra a palavra de Deus, contra Deus, você se torna casa de demônios e não mais templo do Espírito Santo. Eu sei que é pesado essa palavra, eu sei que é dura essa palavra, mas eu preciso avisar vocês, eu preciso que vocês estejam cientes disso. É por isso que é por isso que Deus fala tanto de ovelha perdida, porque Ele quer resgatar vocês, porque Ele não quer que vocês entrem nesse estado de ter mais 7 demônios dentro de você. Então vamos supor aqui, é o que eu falei. Vamos supor que eu estou na presença de Deus, saí da presença de Deus e aí entrou um demônio. Aí eu volto à presença de Deus, volto a ser templo do Espírito Santo. Se eu sair de novo da presença de Deus, esse demônio volta com mais 7 demônios, certo? Mais 7. Então vamos supor aí, vamos fazer as contas, 8 demônios ali. E esse demônio volta com mais 7. Pelo menos vamos tentar ir nessa lógica que eu tô tentando trazer para vocês. Se você volta à presença de Deus, volta a ser templo do Espírito Santo. Se você se desvia de novo e aquela casa está vazia, na teoria, tá? Na teoria do que tá aqui, aquele demônio, vamos supor, se um demônio volta com mais 7 demônios, cada um desses 7 volta com mais 7 demônios. Vocês têm noção do que isso significa? O quanto a vida e o mundo espiritual é tão poderoso a esse ponto? É por isso que eu falo, não brinque com o mundo espiritual. Tem muitas pessoas que brincam, né? Quem nunca, né? Já ouviu aquelas pessoas, e eu posso falar isso por experiência própria, tá? Muitas pessoas pedem pra ter visão aberta. Gente, visão aberta é uma coisa muito séria. Eu já tive visão aberta e sem pedir, tá? Sem pedir. Quando eu era mais nova, eu via demônios, via anjos. Era tipo assim, era muito raro ver. Geralmente você vê ali essa energia ali que tá em volta das pessoas, que tá em volta da sua vida. Isso é muito sério. Não peçam visão aberta se você não tem capacidade para ver de fato o mundo espiritual, porque não é brincadeira. É por isso que muitas vezes, inclusive, eu fiz um vídeo. Vou deixar esse vídeo aqui para vocês rolando, que eu fiz esse vídeo falando sobre isso, que é
por que Deus não te dá visão aberta? Muitas vezes, muitas pessoas pedem, né, constantemente, Deus me dá visão aberta, eu quero ver anjo, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Por que Deus muitas vezes não te permite ver não permite ter essa visão aberta? Porque Ele sabe que você não vai dar conta. Não é uma coisa, não é brincadeirinha. Ah, oi anjo. Ah, oi demônio. Não, não é. É uma coisa muito pesada. Tanto é que muitas pessoas que tiveram a vida ali com visão aberta, muitas pessoas pedem pra arrancar essa visão aberta. Eu fui uma dessas pessoas. Isadora Pompeu foi uma dessas pessoas. Se vocês olharem o testemunho dela, ela pediu pra arrancar essa visão aberta dela. Eu pedi para Deus tirar essa visão aberta de mim, porque é muito poderoso, é muito forte isso. Você não tá lidando só com amiguinhos ou inimigos ali, igual escola. Ah, você tem seus amigos e depois tem outro grupinho que é seu inimigo. Não, você tá lidando com um inimigo real, um inimigo que pode destruir a sua vida. Você tem noção do que isso significa? É literalmente agrade você, Satanás e Deus. Se você não tem Deus na sua vida, Satanás, ele acaba com a sua vida, ele destrói a sua vida. Quando você está na presença de Deus, aí sim, Deus, ele é acima de Satanás. Então, Deus já venceu Satanás. Então, se vocês têm aí Deus como seu advogado, Satanás, ele já está na prisão há muito tempo, bem longe de você. Eu sei que é muito difícil, porque eu passei por isso recentemente. E conheci histórias ali de amigas minhas, pessoas próximas a mim que também passaram por isso, né? Que às vezes a gente se questiona. Inclusive esse vídeo tá sendo até maior do que eu esperava, né? Mas enfim, eu gosto de trazer experiências pra vocês reais, pra vocês entenderem a veracidade desse vídeo. Eu sei que tem muitas meninas, principalmente, quando falam nessa questão de relacionamentos amorosos e tal. Muitas pessoas se questionam, eu já questionei muito com a minha mãe em relação a isso. E a minha colega também, minha amiga também já questionou muito para a mãe dela recentemente sobre isso, do porquê que a vida no mundo é muito mais fácil do que a vida cristã. Por quê? Porque quando você pertence a Cristo, você tem uma responsabilidade de vida ali com as pessoas ao seu redor, como se Cristo tivesse. As pessoas, gente, elas estão te observando o tempo todo. Se você falar que é cristão e não agir segundo a palavra de Deus, mesmo que as pessoas falem, ah não, você pode fazer tal coisa, você pode fazer aquilo outro. As pessoas estão te observando. A palavra cristão, apesar de ter virado muito status, muito modinha você ser cristão, você se dizer cristão, é uma responsabilidade muito grande. E por que muitas vezes, igual eu citei o meu exemplo, citei o exemplo da minha amiga, muitas vezes os relacionamentos amorosos mesmo são muito pesados, né? Tipo, às vezes a gente se questiona, nossa mãe, mas por que os relacionamentos amorosos lá fora, as minhas amigas que não são cristãs, já tá cheio já namorou várias vezes e tal, e eu tô aqui ainda, tipo, eu ainda sou bebê e tal, não achei a pessoa certa e tudo mais. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor pra você. Lá fora, Satanás entrega o que a pessoa quer, porque sabe que depois a pessoa vai queimar lá no inferno. Então, ele meio que satisfaz o desejo da carne aqui, porque sabe que a vida da pessoa já tá condenada ali pra ele, entendeu? A pessoa já se entregou pra ele. Então ele meio que dá o que a pessoa quer. Deus não dá o que a gente quer porque nós somos filhos, e como filhos nós temos que ser disciplinados. A Bíblia fala isso, que é para nós filhos aceitarmos ali a disciplina de Deus, né? A orientação divina. Então, assim, enfim, gente, eu acabei falando muita coisa ao mesmo tempo. Espero que esse vídeo tenha trazido clareza, mas resumindo, eu falei pra vocês aí, né, pra vocês identificarem, durante o vídeo todo eu citei exemplos ali, diversos tipos de exemplos, sobre pessoas que pertencem a Deus e pessoas que não pertencem a Deus. E sim, quando você pertence a Deus, você é templo do Espírito Santo. E quando você não pertence a Deus, você é casa de demônios. Então foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha feito sentido na sua vida. Espero que realmente tenha aberto os seus olhos, tenha tirado a venda dos seus olhos. Porque sim, gente, não é brincadeira tudo isso que eu falei aqui. Não sei se ficou confuso, porque o vídeo, na verdade, era pra ser bem breve, bem resumido. Mas eu acabei falando coisas ali. E eu creio que Deus usa a gente pra falar o que Ele quer falar através da nossa vida, pra abençoar vidas.
Então, se você foi essa pessoa ali que precisava receber essas palavras, que precisava desse exemplo, desses exemplos que eu dei ali, que se algum desses exemplos ali fez sentido pra você, curte muito aqui e comenta aqui embaixo pra mim qual é o seu testemunho, o que Deus tem feito na sua vida, qual é a maior dificuldade de vocês de voltarem pra Deus. Eu quero muito ter essa intimidade com vocês, eu quero muito ajudar vocês nessa questão. Então já sabe, curte, comenta, compartilha, manda pra todo mundo, vem se inscrever aqui no canal. É só clicar no botãozinho aqui embaixo de inscreva-se se ele estiver vermelho e ative o sininho de notificação, tá? Pra você ficar por dentro aí de todos os vídeos que saírem pra vocês aqui no canal, tá? E claro, vai ali nas outras plataformas que, como eu falei, tá vindo inúmeros conteúdos incríveis pra vocês, mas já tem inúmeros conteúdos incríveis, então vai maratonar tudo lá. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença pra sua vida esses conteúdos, tá? É isso. Beijo pra vocês e tchau! Até o próximo vídeo.